Daqui a pouco, dentro de alguns instantes, vai sentar-se nesta cadeira um homem simples, humilde, bom, um ídolo do povo, Francisco Coco. A partir deste momento, veremos cenas de filmes de um ator que foi o maior ídolo cinematográfico de todos os tempos. Chegou aos Estados Unidos como simples imigrante italiano, filho de pai veterinário, e em pouco tempo foi jardineiro, garçom e bailarino. De simples figurante de peças de teatro, passou a ser o ator que empolga todas as mulheres, vivendo o Armand Duval em A Dama das Camélias. Acabava de nascer o mito Rodolfo Valentino. Aos 31 anos de idade, dono de uma assombrosa popularidade, morria Rodolfo Valentino. Mas o mito permaneceu mais vivo do que nunca. O seu enterro em Nova York causou desmaios, suicídios e crises jamais vistas de histeria coletiva. E até hoje, a fidelidade das mulheres leva flores em romaria ao seu túmulo. Dr. José Ângelo Gaiarsa, do ponto de vista analítico, como vê o mito popular? Vamos vê-lo em Valentino mesmo, talvez seja mais fácil. Valentino foi com certeza o príncipe encantado de todas as belas adormecidas ou encantadas do seu tempo. Dr. José Garcia de Souza, técnico em comunicação, como é que o senhor interpreta o mito? O mito nos tempos de hoje é um fenômeno de consumo, é a transposição de tudo que nós gostaríamos de ser ou de ter na pessoa que realiza isso para nós. E você, Francisco Coco, como explica o fenômeno do mito? Vendo esse filme do Valentino, eu estou pensando o seguinte: como é que terá sido a solidão desse homem? Eu não sei o que é ser mito. Quando se chega a mito? Eu só quis ser um bom ator. As frustrações humanas exigem heróis invencíveis na luta pelo poder, riquezas e mulheres. Mas esses heróis também criam uma dívida com a multidão que os ama, que é a de provar que eles também são seres humanos. Foi para isto que aqui chamamos o mito Francisco Coco, para uma espécie de ajuste de contas com o amor coletivo. Na nova série que hoje iniciamos, semanalmente, um personagem vai se defrontar com a sua vida, a sua própria vida, para demonstrar
uma verdade bem simples. Só o amor constrói. Esta é a rua onde nasceu e cresceu o menino Francisco Coco. Hoje nós o trazemos de volta às suas sensações de infância. Como é, Coco? A sua rua está muito mudada? Está mudada, sim. Poucos carros passavam por aqui. Aí nesse laguinho aconteciam os grandes clássicos do futebol varziano. Com bola de meia, naturalmente. Ali onde está aquele colégio, havia um imenso terreno. E muitos circos passaram por ali. Muitas das nossas cadeiras lá de dentro eram emprestadas para os mambembes que ali se realizavam. E doces palhaçadas me encantaram. Lá nos fundos, por sobre o muro, no quintal, a maior atração da vizinhança era Chico, um macaco gaiato sensacional. Hoje nada disso existe. A avenida foi alargada, nasceu um viaduto mais adiante. A minha rua está muito mudada, sim, para os meus olhos. Mas não faz mal. Ela está fotografada dentro. Essa é a família do Francisco Coco. Nós estamos todos aqui reunidos para bater um papinho sobre ele. Aqui tem um irmão do pai do Coco, tem 2 irmãos da dona Antonieta, da mãe do Coco, e nós vamos conversar com eles sobre o Coco. Como era a vida na feira? Era dura? Bastante. Por quê? E começava-se cedo e ia até 2 horas da tarde, mais ou menos, né? E o Coco trabalhava, tinha uma barraca dele? Também tinha uma barraca dele, independente disso. E como é que ele era na barraca? Ele era alegre, ele era tímido? Era meio tímido, não? Tímido? Que é hoje, talvez. Né? Até hoje? Eu já não soltava pipas, não, quando eu trabalhei na feira. Aqueles prédios que você está vendo lá no fundo estavam crescendo e estavam invadindo todas as ruas de São Paulo. Você sabe que agora aqui na feira, Marisa, eu soube que realmente as feiras vão acabar. Então eu fico me perguntando o seguinte, o que essa gente toda vai fazer, hein? Como é que os filhos vão, de alguma forma, estudar, pelo menos à noite? Como é que eles vão continuar vivendo o problema de sobrevivência? Eu não sei, realmente. Ô Coco, você que foi feirante, filho de feirante, você pode me dizer se feira dá dinheiro? Você acha que dá para ganhar dinheiro como feirante? Não, eu acho que não dá, não. Na minha época, pelo menos, quando acontecia da gente saber assim, fulano está construindo uma casinha, ou fulano deu entrada para comprar um carrinho, as pessoas diziam, mas, bom, acontece que ele trabalha com este ou aquele ramo, e então esse ramo é mais favorável. Por exemplo, azeitona, queijo. Azeitona e queijo dá mais dinheiro? Eu conheci alguns que conseguiram alguma coisa com esse ramo. E também com arroz e feijão, tem cebola, tem... Mas o teu não era nem queijo, nem arroz, nem feijão? Não, era macarrão? Era macarrão, E biscoito. deu para ganhar dinheiro? Seu pai ganhou dinheiro? Não. Olha, a gente nunca passou fome, graças a Deus. Mas não se ganhou dinheiro, não. A gente não tinha praticamente nenhuma comodidade, porque isso aqui é uma vida de cão, viu? É um armazém nas costas, diariamente. Você pode observar quando a gente chega na feira, por volta de 7, 8 horas, então a barraca está muito bonita, está toda pronta para o acontecimento da venda. Mas você pode imaginar o trabalho que isso dá, o trabalho que essa gente tem. Então, você sabe o que acontecia? Dava um frio na espinha da gente, quando de madrugada, principalmente em São Paulo, com esse clima incrível, garoa, a gente ficava... E por volta de 13 horas, realmente o sol torrava a cabeça e as mãos de toda essa coletividade um pouco marginalizada. Mas deixa eu te responder. A feira, pra gente, não foi uma coisa boa, não. A gente não ganhou nada. Por uma coincidência, eu recebi a visita de uma prima da mamãe, que a gente não via há muito tempo. Ela foi lá em casa outro dia. E eu soube que, num determinado momento, num determinado ano, o papai fez uma visita a ela e ao seu marido.
eu soube que ele disse o seguinte. Ele disse assim, o Nino sou eu. O Nino tá começando com esse negócio aí de teatro. Eu não sei o que vai dar. Parece que ele tem jeito pra coisa, já passou do primeiro pro segundo ano. A Graça tá com negócio de professora. Então, as coisas estão indo. Mas eu tô constatando o seguinte. Eu vou conseguir deixar para eles uma geladeira. O que mais? E me diz uma Uma coisa. geladeira e uma televisão. Mas as 4 paredes eu não consegui. Não é demagogia, realmente não tem um senão. Ele é aquele irmão perfeito, maravilhoso, que supera as expectativas da gente em todo setor. Ele é compreensivo, ele é carinhoso, ele é atuante, ele participa dos problemas da gente. Apesar da diferença de idade não ser assim muito grande, depois que nós perdemos papai, de uma certa forma ele também é o pai que me ficou, de tanto que ele participa da nossa vida. Como é o nome da senhora? Zoraide Ângela Vilegas. A senhora comprava na barraca do coco, na feira? Comprei muito tempo lá. Ele tinha uma barraca de quê? Macarrão, bolacha. Macarrão e bolacha? É. E ele apregoava o macarrão e a bolacha? Não pregoava, ele não... Era pequeno, não... Ficava só olhando? Só olhando. A senhora lembra se ele vendia fiado? Vendia, se alguma que não dava o dinheiro, ele vendia, mas escondido do pai. Só escondido? Escondido do pai. Não, ainda não, Maria. Espera, tem todo um ritual. Não, Volta pra que lá. ritual? Não, eu quero comprar meu pode, biscoito. não, Mas tá na hora de eu comprar meu depois biscoito. vem fiscal, Mas perante né? assim, com essa intimidade, nunca vi. Vem fiscal aí, não dá pé, peraí. Esse aqui eu gosto mais. Isso. Olha ali o espelhinho, olha ali. Tá lindo de Aliás, eu morrer. fazia muito isso, hein? Você fazia muito isso? Tá lindo de morrer. Olha, eu vou querer... Não, agora já tá lindo, tá maravilhoso. Vai, freguesa. Olha o biscoito. Maria Mole, eu aguento. Né? Maria Mole é o quê? Maria Mole é aquela ali. Essa cebolinha. Essa tripa mole aqui? E aquela branquinha lá. Escuta aqui, eu vou O que querer a senhora vai querer, hein? Eu vou querer um pouco de... Deixa eu ver. Maria Mole não, que não fui muito com a cara desse negócio. Olha aqui, dona, não... Eu vou querer... Não, eu vou Não posso querer... perder muito tempo, não. Vai, Eu vou freguesa. querer... Olha aqui, uns biscoitinhos de chocolate, esse aqui de ovo. Eu vou querer 250 gramas desse... Tá, sei lá se isso é queijadinha, não sei. Vai Agora eu escolher, quero freguesa. saquinho Escolher, cheio, freguesa. saquinho cheio. Escuta aqui. Quantas gramas vai querer, O freguesa? senhor sai daqui que horas, hein? Que horas acaba essa feira, hein? Você tem telefone? Você tem telefone? Mora muito longe daqui? Não. Tem namorada? Tem namorada? Mas é assim, com essa frieza que atende os fregueses? Como é que é? Freguesa, Eu sou solteira. a férias da faca, Não, eu quero ver se pesar de novo, porque isso foi mal pesado. Deixa eu ver. 200 gramas bem pesadas, viu? Não, senhor, olha aqui, nem chegou aqui no 200, não, de jeito não. Pode botar mais uns biscoitinhos aí. Chorinho. Olha, eu vou pagar Chorinho amanhã, hein? da Amanhã, quando a gente sair, eu pago, tá? Amanhã? Quando a gente paga der aquela voltinha, Certo. eu pago, tá? Semana que vem a senhora paga, Mas tá? é assim que o senhor atende as freguesas? Mas é assim, sem charme nenhum. Que charme. Eu dando a maior cantada em nada? Não é, assim não é possível. Assim eu vou levar esse biscoito, eu não pago, eu não Precisamos pago. trabalhar, precisamos vender. Não pago. Olha, eu vou voltar aqui daqui a pouco, mas eu só moça volto... bonita não paga. Moça bonita não paga? Agora eu só Mas saio também não daqui. leva. Eu só saio daqui agora com mais biscoito e o seu telefone. O quê? Meu pai está olhando. Seu
pai tá olhando, mas a gente fala baixo. Pra não ter telefone, a gente fala baixo. Saliente! Gerente saliente. Vai freguesar, vou escolher. Tinha sempre muita moça em volta do coco na barraca? Tinha, É? tinha. Também aqui as moças do ginásio não deixavam nem ele dormir. Não deixava. Não deixavam, ai, aí, do ginásio. Ficavam na porta internamente aí, apertando campainha, tudo. Tia Ema, a senhora lembra de alguma coisa assim comovente da infância do coco? Eu lembro de uma... Quando ele ia para a escola, Sim. a mãe dele acompanhava ele até na porta, né? E eu também, como eu morava junto, eu vinha. Então ele andava 2 passos, olhava para trás, fazia tchau. Mais 2 passos, olhava para trás, fazia tchau. Enquanto ele dava para ver a gente, ele ia andando e olhando para trás. E dando até logo? Até logo, tchau, tchau. Então, às vezes, a mãe dele ficava cansada, que era um pedaço grande, né? Então ela me chamava, né? Fica um pouco aqui, que eu já venho. Até que o menino vê a gente, ele olha para trás e faz tchau. E eu ficava, mas quando chegava de tarde, ele dizia, mãe, por que a senhora entrou quando eu não tinha virado a esquina, a senhora logo entrou? Minha mãe é o amor maior. Eu quero sempre pensar nela e falar sobre ela, no presente, no passado e no futuro. Quero falar sobre ela sem me censurar, sem me criticar, sem me policiar. O ser mais querido. Uma razão maior de vida. A imagem do divino na Terra. Ter convivido com ela, tê-la amado e conhecido, foi o que de melhor me aconteceu. Essa imagem que vocês estão vendo. Eu quero sempre pensar nela e falar sobre ela, no presente, no passado e no futuro. Vem cá, vamos conversar. Vamos, eu quero saber tão de coisa que você como é que você namorava. Vem cá. Aqui tá tão legal. Você tá fugindo. Você tem alguma coisa pra esconder? Hein? Eu quero saber como é que você namorava de bonde. Se você namorava muito no bonde. De bonde? Não, de... Costumava namorar no bonde? Não, bonde não dava. Sabe por quê? Por quê? Garoto prefere estar sempre no estribo. Eu pegava carona, às vezes tentava não pagar. Mas é por isso? Porque bonde é muito aberto, todo mundo vê. Também por isso. Também por isso? Então onde é que você namorava se não era no bonde? Hein? Onde? Ah, bom, o quarteirão lá da minha casa. No portão? Não, no portão não dava porque os velhos estavam de olho, né? Então era de carro? Não, eu não tinha carro. Você trouxe a Gina alguma vez aqui nesse lugar? Não, Marisa, aqui casualmente não. Sabe por quê? Aqui nós estamos mais ou menos a umas 2 quadras da casa onde eu morava. E a Gina mora bem do outro lado, lá na Moca, morava. Então esse viaduto imenso aí não era o nosso caminho. Eu ia pela Avenida Leste, ou senão quando passava aqui, eu dava a volta por baixo, porque mudou tudo. E o que te lembra esse lugar? Você tem alguma recordação especial daqui? Tenho uma recordação bastante triste. Qual foi? É o seguinte, eu nunca tinha tido animaizinhos assim em casa, e uma ocasião eu encontrei um cachorrinho na rua. Eu não lembro inclusive o nome dele, eu só lembro que era um cachorrinho branco e conviveu comigo durante algum tempo. E eu não sei porque um dia nós tínhamos vários caixotes no quintal, sabe? E eu achei que havia a possibilidade de ele subir pelos caixotes, andar pelo muro e fugir, porque as casas eram todas geminadas e havia esse perigo. Então eu botei uma cordinha nele e prendi. Mas, é claro, eu acho que eu não soube fazer o laço. E de manhã cedo, quando eu fui ver, ele tinha realmente tentado fugir, ele subiu nos caixotes e tentou pular o muro. Quando ele pulou, a corda já não estava dando e ele ficou pendurado. E Nossa, morreu? eu encontrei o cachorro enforcado. E você enterrou ele daqui? Então eu caminhei, vim para cá, havia aquele muro ali, era bastante abandonado isso, não existiam tantas casas, inclusive.
E eu enterrei o cachorro e devo ter rezado alguma coisa. Porque Você chorou? Chorei bastante. Ele era muito paquerador ou ele era tímido? Ele era paquerado. Você conheceu um pouco o rapazinho? É, conheci quase moleque. E você lembra, ele ia ao clube? Ia ao clube dançar sempre. Como é que chamava o clube? É, Clube Atlético Independência. E ele tinha muita moça, ele tirava as moças para dançar? Ah, ele no comecinho, ele entrava no baile, ele ficava só observando bastante, sabe? Ele escondia o jogo. Eu sou apaixonado por uma mulher, sou apaixonado pelo ser humano. Eu gosto de conhecer o ser humano, sabe? Eu gosto de conhecer as contradições das pessoas. Eu gosto de conhecer as fraquezas. Tá bom? Tá satisfeito? Não, Coco, vem cá pra te perguntar mais coisa. Vem, eu quero saber. Eu quero saber se você sabe beijar bem. Vem cá, Coco, vem cá. Olha, você beijou as mulheres mais famosas da televisão. Senta aqui, eu quero saber. Por que não? Então eu vou ter que perguntar pra elas. É claro que eu beijei as mulheres mais... É claro que eu beijei as mulheres mais famosas da televisão. Mas veja bem, eu beijei profissionalmente. Certo. Você sabe e fora da profissão, você gosta de beijar? Você acha que você beija bem? Se ele sabe beijar bem... Peraí, Pancada, um minutinho que estamos fazendo uma pergunta importantíssima. Se ele sabe beijar bem. Do tempo de Assim na Terra como no Céu até hoje, eu acho que ele melhorou um pouquinho. Eu não sei, porque sempre que eu entro no estúdio, eu me desligo de mim e me desligo dele como pessoa. Eu passo a ser Simone e ele passa a ser Cristiano. E Simone ama Cristiano, então Cristiano beija muito bem. Eu acho que eu beijo muito bem. Por que você diz isso? Olha, porque não houve nenhuma queixa até hoje. E você era de escrever carta de amor? Não, eu sempre tive uma dificuldade para escrever, sabe? E para falar? Para falar assim no ouvidinho? Não, para falar eu falava muita coisa. Eu tirava, assim, por exemplo, todo o atraso do que eu não tinha dito antes. Toda aquela espera, aquela expectativa de realmente ter uma certeza de que havia uma recíproca. Aí eu compensava tudo depois. Falando, Você tem facilidade quando você ama, diz eu te amo? Tenho, eu falo. Você tem? Você fala facilmente para alguém quando você ama, eu te amo? Falo, estou apaixonado, eu te amo. O que mais que você fala? O que mais? O que mais? Fala como se você estivesse falando com a pessoa que você ama. Gina é minha mulher. Nós nos elegemos. Nós juntamos as nossas vivências diferentes, as nossas experiências de vida e montamos um esquema de vida a dois. A vida familiar decorre normalmente e um completa o outro. Nós estamos juntos porque nós nos amamos. Pouco, vem cá, eu quero saber se você é ciumento. Você é ciumento? É. E eu sou um poço de ciúme. Ô, Coco, me diz uma coisa, como é que eram seus avós, hein? O vovô, ele tinha carroça, sabe? É um dos maiores exemplos de fidelidade assim, profissional. Você imagina que ele trabalhou 50 anos nas indústrias Matarazzo. 50 anos? Ele era carroceiro. E as lembranças mais gratas que eu tenho dele, justamente, são as caronas roubadas e outras cedidas na sua velha carroça, sabe? E a punição, muitas vezes, eram algumas chicotadas por cima da carga que mostravam muito bem o seu temperamento. Sangue italiano? Ô, Coco, e conta pra mim, como é que era seu pai? Diz que, assim, a pessoa dele, como é que ele era como pessoa, temperamento, físico? Olha, o papai, ele tinha um pouco de vergonha de ser expansivo. Como você? Eu acredito que sim. Ele não sabia, na verdade, dizer com palavras do seu amor, da sua ternura. Ele era muito parecido com um tio que você vai conhecer ou já conheceu, o Duílio, muito calado. E triste, um pouco triste? Um pouco triste. Ele era bastante sóbrio, bastante fechado. Realmente não era uma pessoa comunicativa. E você é triste? Eu não me considero uma pessoa triste, não. Não, eu acho que é mais um problema de conformação, sabe? De temperamento.
Talvez mais para o triste, mas eu amo profundamente a vida. Eu sou uma pessoa sempre predisposta a estar em contato com alegria, sempre predisposta a ouvir uma piada, a bater papo. E o papai, eu gostaria de dizer também o seguinte, que ele não sabia dizer com palavras, então ele se revelava, vamos dizer assim, mais por atitudes, por gestos, sabe? Uma ocasião eu me lembro de um fato que me marcou bastante. Eu já era um rapaz, estava lutando na profissão, não me lembro exatamente o que eu estava fazendo naquela época, mas estava trabalhando no Rio. Eu vim a São Paulo e o papai me olhou ternamente e colocou de repente um dinheirinho que por muito tempo ele havia juntado no meu bolso. Na verdade, eu acredito que eu herdei dele mesmo esse temperamento mais pro caso, mais para por dizer com os olhos. Os meus melhores amigos, olha, a família é imensa. Fatalmente, eu esquecerei nomes e tudo mais. Eu tive muitos primos, sabe? E todos tinham um apelido. Tinha o Berto, tinha o Nico. E o teu apelido? Nino. Nino? É. Tinha o Berto, o Nico, tinha o Vado. Bom, um monte de primos, né? Mas tinha dois que a gente, durante muito tempo, a gente morou juntos, e a gente era muito ligado, a gente passeava, a gente jogava futebol, a gente jogava bilhar. Era o... O que é isso? O que é isso? Não sei, eu não entendo. O que é? Conta! Ah, conta! Quem era? Hein? Como é que eles chamavam? Eles eram japoneses? O que é isso? Não, era o Totó e o Didi. Fogo da caçapa! Conta aqui, Coco, esse eu sei que são seus primos, o Totó e o Didi. Agora eu quero saber quem é o Totó e quem é o Didi. O negócio aqui é uma diferença de 15 anos atrás que eu estou tentando tirar. E tá valendo uma nota. Por que você... Aí buscar no fundo da caçapa. Por que? Você perdia sempre? É, mais ou menos. Os dois aí davam uma surrinha. Escuta, e como é que você conversava com eles, Coco? Fala alguma coisa com o Totó. Pergunta pra ele qual dos três era o mais namorador. Bom, esse aqui é o Didi. Esse é o Didi? Didi. E esse é o Totó. Totó. Pergunta pra ele, Totó. Era ele? Pergunta pro Didi quem ganhava no bilhar sempre, esse número. Era o Totó? Não era o Coco? Não? Hein? Vocês conversavam muito, Coco? Ah, bastante. E sempre assim por gesto? Sempre por gesto. O Totó, ele, infelizmente, ele... Mas eu tô terrível, terrível! Você tinha 14 anos em compensação de vantagem. Você agora. sentiu a cortada? Olha, o que eu estava te dizendo é o seguinte, o Totó, infelizmente, ele tem esse problema de nascença, ele é surdo-mudo. E o Didi é o irmão mais velho, ele fala bem, mas tem também um problema mais ou menos sério de audição. Bom, o primeiro emprego foi de office boy de um advogado. Boa tarde. Boa tarde. O senhor é doutor Murilo Melo, Senhora, advogado? O senhor sabe que o senhor foi o primeiro patrão do Francisco Coco? Primeiro patrão do Francisco Coco. Ele trabalhou com o senhor no começo da carreira dele. Deve haver algum engano. Não, a pesquisa do nosso programa levantou esse fato. A senhora conhece Francisco Coco da televisão, evidentemente. O senhor não se lembra de ter tido um empregado chamado Francisco Coco? Não tenho nem a menor ideia. Acho que talvez o senhor tem outro escritório aqui há quanto tempo? Desde 1942, dezembro de 42. O senhor não se lembra de ter tido um empregado chamado Francamente, não me lembro.
Não só não me lembro, como acho que deve estar havendo um engano. Eu teria imenso prazer que o Francisco Coco tivesse sido meu empregado. Olha, então, viu? o senhor desculpe. Pois não, ter estou às suas incomodado, ter ordens. tomado seu tempo. Tá bom. Tá, muito obrigada. Até logo. Bom, a gente estava mais ou menos jogado na vida, tentando aqui, arriscando ali. Eu fui fiscal de loja, fui datilógrafo, eu trabalhei como vendedor de filtros de óleo para automóvel, eu vendi também cerveja em botequim e fui bancário também. Boa tarde, Tom Murilo. Ô, senhora, outra vez, boa tarde. Eu disse ao senhor que o senhor tinha se enganado, e o senhor se enganou. Enganei? Se enganou porque o Francisco Coco foi seu empregado, o senhor foi o primeiro patrão dele. Eu fui ver no livro de registro de empregado e está aqui. Olha aqui. Francisco Coco, contratado pelo senhor. É uma surpresa, evidente. Agora, o senhor não lembra? Mas em olha, nenhum eu momento lhe peço da- 1000 perdões, porque é uma Não, isso negativa acontece. estúpida. Eu peço A mesmo. carinha dele também não era a que é hoje, né? Mas Então, olha, você não agora lembrou. eu estou me lembrando de um fato. Quando eu vejo na abertura da selva de pedra aquele rosto que vira assim, eu olho e digo, mas esse rosto me é familiar. Da onde? Os espíritas sempre dizem, é de uma outra encarnação. Mas não conseguia ligar. Agora estou Agora você vendo tá vendo aqui que é. e me lembrando a carinha. Digo carinha porque o Francisco tinha 14 anos, né? Nessa ocasião? Sim, ele nasceu em 10 E, de doutor janeiro de Murilo, eu queria 34. saber se o Coco era bom empregado, ele era... O que ele fazia no seu escritório, Bem, em exatamente? primeiro lugar, se me permite, já que a senhora quer saber dados sobre isso, o Francisco Coco, quando eu precisei de um auxiliar, havia vários outros candidatos. Eu preferi o Francisco Coco, preteri os outros, porque ele tinha uma carinha muito séria, muito responsável, né? Em todo o Brasil, milhares de pessoas à noite ligam seus aparelhos de televisão. Hoje eu estou na casa de uma dessas famílias. Só que eu estou na casa de alguém que faz com que as pessoas liguem os aparelhos de televisão. Eu estou na casa do ator Francisco Coco. Essa é a sala de jantar da casa dele. E agora eu vou conversar com duas pessoas que estão ligadas a ele por laços de serviço e de carinho. Todas as duas se chamam Maria. Uma está com ele há poucos meses, outra está com ele há muitos anos. Maria, você costuma ver o Coco trabalhando nas novelas? Você liga a televisão? Sempre. Você gosta de ver o Coco trabalhando? Eu gosto muito. Você está com ele há pouco tempo, né? Há poucos meses. Pouco tempo. Então você vai me chamar outra Maria que está com ele há muito tempo, aproveita e faz um cafezinho para mim. Tá bom. Se vocês um dia vierem à casa do Coco, vocês vão ver que tem árvores no jardim e tem duas rosas debaixo da janela. Maria, eu quero saber se o Coco é muito exigente com a comida. Sim, ele é, sim. Ele come bem? Come. Eu quero saber qual é o prato preferido dele. Macarrão ao suco. Macarrão com suco? Agora eu quero saber qual é a sobremesa preferida dele. Doce de abóbora. Maria está conosco há mais de 12 anos. Nós temos para com ela uma dívida de gratidão pela sua dedicação e por tudo que ela tem feito pela minha mãe. Eu não poderia, nesse momento, esquecer de citar e reconhecer as suas noites de vigília. Ela é realmente o nosso braço direito e uma pessoa que faz parte da nossa família. Conta pra mim como foi que você conheceu a Gina. Foi simples. Eu estava fazendo uma peça chamada Ida Gabler,
Teatro Bela Vista, geralmente quando termina o espetáculo, um pequeno grupo fica à porta do teatro, alguns por mera curiosidade para conhecer os atores, os artistas, e outros para trocar ideias sobre o espetáculo. Então eu saí, algumas pessoas me pararam e de repente eu vi aquela morena sensacional. Não, meu amor, não foi bem assim. Você se esqueceu, mas também você não me conhecia ainda. Eu já namorava com você quando você fazia aquela novela Renúncia, lembra? E eu tinha prometido para mim mesmo que um dia a gente ia se casar. Num determinado momento, eu pedi o telefone dela, nos despedimos. Alguns dias depois eu telefonei, marcamos um encontro. Foi um encontro bacana, porque a gente conversou muito pouco, mas se observou muito. Depois outros encontros se sucederam. Mas o grande encontro, meu amor, o encontro mais importante foi aquele onde a gente se viu pela primeira vez na porta do teatro. Foi ali que a gente começou a se envolver, que a gente começou a se ver. Foi ali que começou tudo. A gente cada vez aprofundando mais o nosso conhecimento. Foi um longo namoro com muitos desencontros, motivados por viagens de trabalho principalmente. Mas a gente nunca perdeu o contato. E a gente foi aprofundando o relacionamento, realmente cada vez se conhecendo mais. Esse foi, na verdade, o início de tudo. Essa é a primeira vez que nós temos na televisão uma entrevista com a Gina, na casa dela, na sala dela, onde ela vive com o Coco. Gina, eu queria saber... Primeiro, eu queria ter a confirmação das coisas que a Maria disse. O Coco é muito exigente com a roupa, com a comida. Como é que é o Coco em casa, vamos dizer, antes de entrar no homem, o marido? Ele é exigente, sim, com a roupa, eu não acho muito, não. Eu acho até que ele é um pouco desligado demais. A gente tem que ficar um pouco em cima dele. Ele nunca sabe que camisa tem que botar na hora certa, não sabe as cores que combinam. Todos esses detalhes. Com comida, ele é exigente no sentido de não querer coisa assim muito salgada, que ele não gosta. Vive permanentemente de regime, é uma loucura o que ele faz de regime aqui nessa casa. Ele é muito vaidoso, Gina, com ele, com o físico dele, leva muito tempo penteando o cabelinho, ajeitando aquela pastinha, aquelas coisas. Eu acho que me preocupo mais, sabe, com relação a esse detalhe. Eu é que vivo penteando o cabelinho dele, porque eu adoro que ele deixe o cabelinho caído, mas ele nunca gosta de deixar. Então, não, quer dizer, não é uma pessoa, não é extremamente vaidoso. Não, não é, não. Deveria até ser mais, sabe? Acho que ele precisaria ser um pouco mais, Agora, vamos saber do homem. Vocês dois, o relacionamento de vocês namoraram muito tempo, né, Gina? Nós namoramos 6 anos. Por que tanto tempo? Porque a gente foi namorando aos poucos, sabe, Marisa? A gente se conheceu, aí depois ele começou... Quando eu o conheci, ele estava iniciando o trabalho dele na televisão. Então a gente saía, assim, entre os intervalos de uma gravação e de uma peça de teatro. Aí depois ele começou com as viagens, viajava muito e a gente foi... O nosso contato, assim, era mínimo, mais através de telefone e tudo isso. Aí o tempo foi passando e a gente sempre querendo casar e adiando, por causa de uma série de outras coisas também. Mas agora a gente está casado, faz 1 ano que a gente casou, então já tá tudo muito neném, legal. Né? Também já. E esse filho, Gina, foi planejado, foi querido ou veio por acaso? Não, esse filho aqui foi feito com muito carinho, foi planejado e a gente está esperando assim com muita ansiedade, sabe? Tá uma loucura. Eu sei que vocês vão morar no Rio, vocês compraram um apartamento no Rio, lá é que vai ser a casa de vocês. Isso, lá vai ser a nossa casa, a gente está montando, o apartamento está sendo decorado agora. E eu estou super entusiasmada com isso. Quer dizer, este ano aqui eu considero que foi assim o nosso ano para nós dois, para nossa vida. Porque com o negócio do apartamento, com o negócio do neném, então e com o casamento, quer dizer, tá tudo maravilhoso. Ô, Gina, e a vida de vocês dois, você e o Coco? Eu quero saber se em casa, na intimidade, se ele é muito carinhoso, ele te beija muito, ele é muito romântico, ou ele é mais seco, mais retraído?
Não, em casa ele é muito bacana, sabe? Ele é muito carinhosinho, tanto que eu chamo ele de gatinho, ele é meu gatinho. Eu queria saber mais uma coisa só. Vamos ver o que você quer falar. Mas isso você tem que ser muito sincera. Eu queria que você me dissesse a coisa mais bonita, mais importante que o Coco te disse, que mais te comoveu até hoje. Ou o momento que você viveu com ele, ou alguma frase dele, o momento de vocês dois que tenha sido mais importante na vida de vocês. Olha, eu acho que eu tive, dentro desse nosso relacionamento de namoro, de casamento, e mais agora que a gente está montando a nossa casa e que a gente está com um filho. E eu acho que nessas 3 fases eu tive coisas maravilhosas dele, sabe? Coisas que foram ditas. Bom, o Coco é uma pessoa assim, ele realmente, ele diz e é uma realidade. Ele é muito fechado, ele é mais de dizer com os olhos, sabe? Ele não é muito de falar as coisas, não. É muito difícil ele falar que ele gosta de mim, eu fico muito triste com isso. Ele manda flores, diz coisas no ouvido, como é que ele é? Como é que pois ele é, demonstra aí é que está. O que me comoveu, o que me comove é porque este não é o normal dele. Então, de repente, houve uma ocasião em que nós tínhamos tido uma briga, assim, mais ou menos séria. E aí, quando eu cheguei em casa, eu encontrei rosas, um livro e um cartão maravilhoso. E o que dizia no cartão? O cartão dizia assim: nada sei, nada entendo, mas eu te amo. Você é fiel? Se eu sou fiel? Coco, o que é que levou você a se aproximar de uma escola de arte dramática? Bem, o meio em que eu vivia, como eu disse a você, não me dizia grande coisa. Todo aquele mundo de escritórios, de lojas, enfim, das mais diversas atividades, não me satisfaziam completamente. Todo o diálogo que acontecia à minha volta e que escorregava pelos meus olhos e ouvidos ainda me deixavam numa posição de carência, de necessidade de algo que eu não sei se eu poderia chamar de inquietação artística ou uma coisa própria da idade, acreditando talvez, sei lá, que os horizontes, vamos dizer assim, não estão exatamente onde a gente pensa que ele esteja ou onde dizem pra gente que ele está. Eu acredito que até hoje, inclusive, eu esteja ainda caminhando ao encontro desse horizonte invisível, compreende? Então, esse ambiente não me dizia, não me satisfazia plenamente. E a descoberta do teatro, a descoberta da Escola de Arte Dramática, foi realmente um acontecimento casual. Eu estava perambulando aí pelas ruas de São Paulo, pelo fato de morar no Brás, a gente fazia programa de vir à cidade, pegava o bonde, vinha à cidade, dava umas voltas, paquerava as portas de cinema e onde havia maior movimento, botecos, etc. E casualmente, passando diante do Teatro Leopoldo Frois, eu vi um cartaz imenso e estava escrito mais ou menos o seguinte: a Escola de Arte Dramática apresenta os seus alunos nos exames públicos de interpretação. Entrada franca. Achei a ideia boa. Entrei e falei, bom, está completo o programa da noite. De repente se abriu um mundo diante da minha frente que eu desconhecia totalmente.
Professor Décio Almeida Prado, Francisco Coco tinha possibilidades de ser um bom ator de teatro? Já naquela época, nós, os professores, também os alunos, enfim, toda a escola, nós já sabíamos que ele seria um grande ator. Porque a gente percebe de início quem tem realmente vocação, quem não tem. Na escola ele já tinha a sua legenda, o seu mito, já era assim um ator, um grande ator em perspectiva. No intervalo, num dos intervalos, no saguão do teatro, alguns alunos tinham montado uma espécie de escritório onde informações eram fornecidas aos prováveis candidatos, onde era divulgada a escola, onde podia se encontrar relatórios do ano letivo que havia terminado. E eu soube que muitos atores tinham passado pela escola, inclusive o Léo Vilar e tantos outros que não me ocorre agora. Imediatamente eu alimentei a ideia de fazer o curso, me dirigi à escola no dia seguinte e me disseram que eu deveria preparar, veja bem, um trecho de uma peça. Mas o Coco, você tinha dinheiro para pagar a escola? Não tinha dinheiro. Mas também não foi problema, sabe por quê? Porque a escola tinha uma finalidade cultural e não cobrava nada da gente. Você sabe até o que acontecia? O curso começava por volta de 7h30 da noite e se estendia até às 11 horas. E era uma coisa desgastante, como é até hoje, ainda teatro. E muitas pessoas trabalhavam o dia inteiro, como era meu caso também, e depois tinha que ir diretamente para a escola. Você sabe o que a escola dava, inclusive, grátis também? No pequeno refeitório serviam sopa de ervilha. Sempre sopa de ervilha? Era sempre a mesma sopa? É, sempre sopa de ervilha. E, ô Coco, durante esse tempo da sua vida artística, você não cometeu nenhuma gafe, não teve nenhum branco, assim? Muitas coisas aconteceram, sabe? Porque a gente está sempre em contato, vamos dizer assim, com o imprevisto. Eu poderia te contar um fato que aconteceu. Eu estava contracenando com uma atriz chamada Carminha Brandão. Aliás, a Carminha teve uma participação na minha vida, em termos de orientação, muito importante. Durante um longo período, ela me orientou e sugeriu melhores caminhos e formas diante de um teatro profissional em que era muito difícil a gente saber o que era certo, o que era errado. Eu tenho para com ela uma dívida de gratidão, porque ela foi realmente muito bacana. Mas eu entrei para contracenar com ela numa peça e eu tinha mais ou menos um diálogo de 1,5 páginas aproximadamente. Então aconteceu o seguinte, eu estava mais ou menos 3 passos, chegava diante dela e deveria iniciar o diálogo. Um branco total me invadiu. Eu não sabia onde eu estava, eu não sabia o que eu devia dizer, eu não sabia o que eu estava fazendo, suando demais. E a coisa, é claro, não poderia ser interrompida, né? E aí, fiquei olhando fixamente para ela. Eu disse, você tem alguma coisa para me dizer? Então, eu deveria dizer alguma coisa relativa ao weekend, porque o texto, a peça chamava-se Weekend, e nada me ocorria. Eu disse, você costuma passar fim de semana fora? Você costuma passear, sai aos sábados e domingos? Silêncio novamente, e eu dei um longo suspiro. Até que ela retomou o diálogo, contou a história dela e a minha história. Então ela perguntou e se respondeu. Foi um negócio. Coco, me diz uma coisa. Você consegue sair na rua tranquilamente? Não, geralmente não. Você sendo uma pessoa tímida como você é, o fato de você não poder ser você, onde você só pode ser na sua casa, você ser obrigada a ser um mito permanentemente, isso no fundo não te incomoda, não te agride até? Talvez um pouquinho, eu tenho que confessar que sim.
Mas, por outro lado, eu entendo também que é um fator, assim, inerente a esse trabalho. Porque, veja bem, não acontece o fenômeno da representação se você não tiver os três elementos, ou seja, ator, autor e público. Aí se estabelece o fenômeno da representação. Então eu procuro encarar isso normalmente como coisa inerente. Agora, mas não te assusta alguma vez? Isso não te assusta? Você não pensou sobre isso? Essa quantidade de pessoas que te solicitam? você sabe que há pouco tempo eu fiz uma visita a Montes Claros e quando o avião fez a aproximação da pista, havia realmente uma multidão incalculável me esperando. Parecia um estádio de futebol lotado. Aquilo me emocionou muito e eu fiquei muito feliz com aquela acolhida toda. Então eu desci do avião, crianças eram colocadas no meu colo e eu fiz uma panorâmica do rosto das pessoas e, rostos desesperados, alegres, felizes, outros um pouco tristes, contraídos. Eu ergui os braços tentando retribuir todo aquele carinho, aquela espera. Muito grato, muito gratificado com aquilo tudo. Mas aí, num determinado momento, eu parei um pouquinho e pensei o seguinte, Marisa. Eu falei, poxa vida, mas eles estão me colocando alto demais. Eu senti assim uma certa liderança. E eu me perguntei, mas o que será que essa multidão espera exatamente que eu faça? Ou será que eles esperam exatamente de mim? Pensei também, bom, talvez eles esperem uma recompensa apenas através do meu trabalho. Mas talvez não. Talvez seja alguma coisa inexplicável, misteriosa. A estreia, sabe o que aconteceu? Nós tínhamos um professor na escola chamado Gianni Ratto. E o Gianni tinha vindo da Itália e ele era cenógrafo de grandes companhias da Itália. Então ele já estava no Brasil lecionando quando aqui chegou o Piccolo Teatro de Milano. Eles trouxeram uma peça chamada Júlio César. Então, essa peça precisava de um número muito grande de figurantes e de participantes. Então, eu fui um figurante. Mas eu fui um figurante privilegiado, porque eu fiz um soldado. O cenário também era um praticável, mais ou menos de uns 2 metros. E ao lado haviam 2 arcos à direita e 2 arcos à esquerda. Agora, eu entrava aqui neste primeiro arco com uma lança, tudo lotado até lá em cima. Quando abri o pano, estremeci com a lança e me postava. E a 2 metros, você sabe quem estava representando? Giorgio De Lullo, um dos maiores atores italianos. Ele fazia, naquele momento, o monólogo diante do cadáver de César. Eu fiquei realmente impressionado. Eu acho até que eu saí do papel de soldado para o de espectador. E aconteceu um fenômeno estranho. Eu não ouvia a voz do Giorgio De Lullo, não. Eu ouvia a minha voz dizendo o monólogo. Mais ou menos assim. O nobre Brutus vos disse que César era ambicioso. Se isso é verdade, é um defeito grave e gravemente César o pagou. Aqui, com permissão de Brutus e do resto, porque Brutus é um homem honrado, como todos eles são, todos homens honrados, eu venho falar no funeral de César. Ele foi meu amigo fiel e justo. Mas Brutus diz que ele era ambicioso. E Brutus é um homem honrado. Trouxe para Roma uma multidão de cativos
cujos resgates encheram nosso tesouro. Isto em César parecia ambicioso. Sempre que os pobres choravam, César se lastimava. A ambição deveria ser de matéria mais dura. Mas Brutus diz que ele era ambicioso. E Brutus é um homem honrado. Eu não estou aqui para falar e desaprovar o que Brutus disse. Estou aqui para falar do que sei. Todos vós o amastes e não sem motivo. Que motivo agora vos impede de chorar por ele? Ó justiça, fostes morar com os animais selvagens, pois os homens perderam o raciocínio. Você é católico? Sou católico, sim, Marisa. Os católicos, assim, praticantes, frequentar a igreja, comungar e a missa? Não. Há muitos anos que eu não comungo e tenho um certo problema com a confissão. É claro, isso não aconteceu durante toda a minha vida, não. Numa fase de adolescência, até adolescência pelo menos, toda a família era de católicos praticantes. Eu os acompanhava. Depois, por falta de tempo e trabalho, etc., viagens, então eu procurei uma outra forma de encontrar essa força, esse Deus, através sob um outro aspecto, dentro de mim mesmo, por exemplo. Mas até hoje, quando eu saio de casa e à noite, se eu deitar, eu me benzo, eu peço proteção. E também quando eu passo diante das igrejas. Que o meu irmão, além de ser maravilhoso, sensacional, de eu não encontrar realmente nada que eu pudesse censurar, é o meu melhor amigo. E se eu pudesse escolher, ele seria, sem dúvida, a pessoa que eu escolheria para ser novamente meu irmão. Eu amo minha irmã Graça. Você prefere a presença da fã por carta ou pessoalmente? Lisboa, 12/2. De Portugal falo-te. Francisco, amor, não te admires de que te fale assim, tratando-te por tu. Mas eu, amando-te do modo como te amo, não podia falar-te de outra maneira. Peço a Deus Todo-Poderoso que esta carta vá até ti. Acredito que algum dia o destino vai me permitir dizer-te, olhando bem dentro dos teus olhos: te amo. E tu vais entender que isto é verdade. A única, a mais importante, a mais doce verdade da minha vida. Sentindo saudades, eu vou passando a minha vida pensando em ti. Isto é um ídolo. Esse é o preço que paga o homem por ter se transformado em mito. Tal como o pagaram Valentino, Clark Gable, Tyrone Power, James Dean e hoje Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Roberto Carlos, Pelé e Fittipaldi, Francisco Coco também paga. Isto é um mito em quem nós colocamos as nossas ansiedades, a nossa ambição, a nossa vaidade, a nossa agressão
a nossa ternura. Hoje ele se chama Cris, mas já se chamou Gilberto Ataíde, Padre Vitor, Dr. Fernando, o Carlos pai e o Lúcio filho de sangue do meu sangue. Os declaro marido e mulher. Logo à noite voltaremos para buscá-los e levá-los à estação. Olha, eu gostaria muito de ir, mas não dá, viu? É demais pra mim. Não dá mesmo. Bom, eu agradeço tudo que vocês vão fazer. Acho muito justo. Torno a repetir, não dá mesmo. Mas muito obrigado. Tá. Boa noite, obrigado. Os colegas e os amigos de Francisco Coco são unânimes em reconhecer o seu cavalheirismo, a sua simpatia e o seu talento. Por isso, todos estão aqui. Wanda Lacerda, que com ele atuou em Assim na Terra como no Céu. Rosa Maria Murtinho, esteve com o Coco em Ainda Resta Uma Esperança, Sangue do Meu Sangue e no teatro Minha Infidelidade ao Alcance de Todos. Zilka Salaberry, companheira de Coco no Teatro do Sete e do Grande Teatro. Walter Campos, que foi o primeiro diretor de Coco na Rede Globo, na novela Assim na Terra como no Céu e em O Cafona. Carlos Vereza, que atuou nas suas 3 novelas na Globo, Assim na Terra, O Cafona e Selva de Pedra. Elisângela, a filha de Coco, em O Cafona. Paulo Padilha, do Teatro do Sete, o Grande Teatro e da novela Assim na Terra como no Céu. Agora, os autores de Coco. Aqui estão Vicente Cesso, Sangue do Meu Sangue, Dias Gomes, Assim na Terra e Janete Claire, de Selva de Pedra. Tônia Carreiro, de Sangue do Meu Sangue e O Cafona. Labanca, do Teatro do Sete. Lídia Matos, Assim na Terra como no Céu e Selva de Pedra. Agora Glória Menezes, que com Francisco Coco fez o seu primeiro teste para a Cris. Juntos estiveram em Almas de Pedra, 2 especiais da Rede Globo e no teatro em A Infidelidade ao Alcance de Todos. Agora, completa aqui o elenco. Atenção à equipe de futebol da TV Globo, Rio, que aliás está invicta a 4 jogos. E na qual o ponta esquerda é Francisco Coco. Uma carreira profissional, seja qual for, só se consolida com o empenho, a obstinação, a certeza da vocação plena e muito amor. E disto sabe muito bem Francisco Coco. Coco, onde está a Gina? Aí, vamos chamá-la? Vamos chamá-la. Bem, com vocês, a minha esposa, Gina.
temos o prazer de receber a senhora Gina Rodrigues Cuoco. Qual foi o maior impacto que um personagem feito por você causou ao público? Sem dúvida nenhuma, o não comparecimento de Cris ao casamento com Fernanda. Bem, e como você deve bem lembrar, a cena foi esta. Como também, Francisco Cuoco, a cena poderia ter sido esta. Esse foi o pretexto que encontramos para aqui reunidos homenagearmos o formidável ator, o excelente colega, o querido amigo Francisco Cuoco. Um mito que não sufocou o homem que há nele, porque ele sabe que só o amor constrói. Esquecer a Guta. Eu conheci a Maria Augusta Barbosa Matos em 1966, quando eu fazia a novela Redenção. De lá para cá,
Ela tem se mostrado um ser humano extraordinário, a amiga de todos os momentos, a amiga que sabe estender a mão na hora certa, a amiga que a gente pode recorrer nos bons e maus momentos. Eu não tenho convivido muito ultimamente com a Guta, por motivos de trabalho e de família. Mas ela mora no meu coração. Um beijo, Guta. Foi uma alegria, cada dia que eu trabalhei com você. Eu peço a Deus que essa alegria se renove para mim. Muito obrigado. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada por tudo, viu? Obrigado, sucesso para você. Você é um cara super bacana, hein? Ótimo, Dora. Bem, eu não poderia deixar de citar também o doutor e professor Virgílio Gonçalves Pereira, um médico que nos assiste lá em casa há 8 anos e tem sido também de uma dedicação ímpar. Ele não é mais o médico da casa, mas sim o amigo da casa. A ele também o meu reconhecimento e a minha gratidão permanente. Doutor Dávila. As melhores coisas que o meu personagem Dávila disse é o seu personagem Cris no tribunal. Eu repito para você como pessoa. Você é puro e íntegro, um grande colega, um grande amigo.